Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SAF Conecta, o podcast informativo do Instituto Santo Antônio de Fisioterapia, que vem através desse conteúdo de hoje levar muita informação sobre prevenção e autoconhecimento. Outubro Rosa, um mês especial na saúde das mulheres e, por que não, também na saúde dos homens. Estou aqui hoje com as fisioterapeutas do Instituto SAF, responsável pelo núcleo oncológico da clínica, onde vamos trazer muita informação e muito conteúdo. Doutora Simone, seja bem-vinda e muito obrigado pela presença. Eu te agradeço pelo convite. Doutora Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Doutora Daiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Douglas, é um prazer, né? E levar mais informações é sempre importante, né? Ainda mais nesse mês, né? Outubro, que é um mês marcante, né, no ano, um mês onde ganhou muita força. E eu gostaria até de saber de vocês, né, já levantando essa bola aí, para a gente falar um pouquinho da importância desse Outubro Rosa e por que o outubro ficou tão marcado como esse mês de autocuidado e de prevenção contra o câncer de mama. Na verdade, a história do Outubro Rosa, Douglas, começa lá na década de 90, né? Durante uma corrida dos Estados Unidos, uma corrida de mulheres, a organizadora resolveu homenagear as mulheres distribuindo laços rosas. Né? E aí isso foi repercutindo até chegar nos tempos de hoje. E aí a importância é isso, levar conhecimento, né? Falar de saúde para as mulheres, mas não só para as mulheres, né? Para os homens, sobre um tema tão importante como a prevenção do câncer de mama. Gostaria de saber de vocês, né, doutora Sara, doutora Daiane, o quanto o Outubro Rosa ele é importante para as mulheres e também para vocês profissionais que estão diretamente ligados, né, a esse mês, a essa prevenção, a esse tratamento, a esse autocuidado. Douglas, o Outubro Rosa, né, realmente, né, é uma data muito marcante e para a oncologia é uma responsabilidade, né, de levar a informação para que cada vez, né, mais pessoas tenham conhecimento o quanto é importante a prevenção, principalmente no tratamento do câncer, né? O câncer de mama é uma das doenças, né, que mais acomete as mulheres no mundo e a maior chance de cura está ligada aí à prevenção. Não só as mulheres podem ter, né, o câncer de mama, mas os homens também, mesmo sendo numa taxa aí menor, mas também acometem os homens. E é importante falar que quanto mais precocemente, né, for diagnosticado, mais chances de bons resultados, né, no tratamento. Então, por isso a gente frisa tanto no mês de outubro essa ação de prevenção. E é interessante a gente observar, né, como a Simone trouxe aqui para nós, essa questão da corrida, de como surgiu, né, nos Estados Unidos, na década de 90, como que um laço rosa, né, o pessoal já coloca assim, trouxe tanta empatia, trouxe tanto cuidado, né, e realmente quando a gente olha esse laço, né, independentemente de onde ele esteja, é muito marcante que automaticamente já vem associando, já vem lembrando que é um mês de conscientização. Muito bacana. Aqui eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, pode ficar à vontade, né, para começar aí, quem se sentir mais à vontade, a falar um pouquinho dessa questão da prevenção, né, de como é realizado essa questão aí do autoexame, né, em casa. A Daiane trouxe a informação muito importante que, apesar da gente tratar o Outubro Rosa e assimilar talvez o rosa com o sexo feminino, mas que os homens também, né, têm que fazer o autoexame, gostaria que vocês explicassem se tem, por exemplo, diferença do autoexame para a mulher e para o homem. Douglas, então, o câncer, né, ele vem trazendo para nós uma estratégia aí que realmente a prevenção é o melhor caminho para ele ser tratado, com maiores chances de cura, né, e maior qualidade de vida o paciente tem nesse tratamento se é descoberto precocemente. E aí a gente traz, né, na oncologia, esse hábito, né, de informar como que vai prevenir, né? Como toda doença tem os fatores de riscos, né? Então, quanto mais a gente prevenir e poder descartar os fatores de risco, menores as chances de desenvolver o câncer de mama, né? Seja obesidade, né? Seja uma alimentação irregular, que não seja saudável,
a prática de atividade física, né? Então, as formas de prevenção são essas: diminuir os fatores de risco, né? Trazer mais atividade física para esse paciente, né? Reduzir o uso de álcool, de cigarro e trazer uma alimentação saudável, né? Com isso tem menores chances, mas não só isso, né? Vai evitar ou impedir que o câncer aconteça. Tem os fatores, né, hereditários que também tem que prestar atenção, e para a gente prestar atenção é preciso o quê? Se observar. Primeiramente se observar, fazer um autoexame, ver as alterações que podem ocorrer, né? É mesmo ali no período, né? Todo mês você está fazendo, ou 2 vezes por mês. A gente orienta os pacientes, né? Que tem 2 fases que a gente, né? Fala assim, não faz nessa fase não, que é uma fase, principalmente nas mulheres, do período fértil, né? De ovulação ali, e também no período menstrual, que onde os hormônios, né? Já são influenciados e há uma mudança no corpo. Então, sair um pouquinho, né, desse momento do mês e realmente se olhar no espelho, se posicionar, né? A gente, né, orienta que, né, as mãos para baixo, os braços abertos e os braços para cima, para ver se, né, tem alguma mudança de assimetria, né? O peito, a mama mudou de localidade. Se tem alguma manchinha vermelha, se tem alguma retração, né? Muita gente observa que o mamilo, ele, né? Ele fica diferente, ele retrai. Então, a melhor forma inicial de prevenção é se observar, se conhecer e fazer o autoexame. E depois a gente parte, né? Aí tem uma certa idade que é orientado pela Organização Mundial de Saúde a realizar os exames preventivos, né? Que até agora, no mês passado, surgiu uma nova regulamentação, que foi um marco, né, na história, que antes, né, se era realizado, né, no sistema público de saúde a mamografia após os 50 anos de idade. Mas aí, hoje, né, esse mês, hoje não, né, o mês passado, né, a partir dos 40 anos já vai, né, ter essa mamografia sendo realizada no posto de saúde, né? Então a pessoa pode procurar o posto de saúde para se informar com o médico, com o enfermeiro, né? Esse enfermeiro pode solicitar. Eu sei que ainda não está ativo, está precisando de mais algumas aprovações, né? Mas já foi aprovado em algumas etapas. E não necessariamente precisa estar com algum sintoma. Não, né? Precisa. A gente sempre gosta de frisar isso, porque às vezes a mulher espera sentir alguma coisa, algo, para procurar fazer o exame. E isso que a Day comentou é muito importante, porque o que a gente tem visto hoje na nossa prática clínica? Mulheres com câncer de mama, mulheres cada vez mais novas, né? Então, se antes eram mulheres de 60, 50, né? 50 anos, hoje a gente tem mulheres da nossa idade, mais novas, 30 e poucos anos. Então, assim, essa questão do SUS, né? Foi muito, muito, muito interessante, porque tornou possível o acesso à mamografia a mais mulheres. Então, hoje a gente pode informar, né, e afirmar que 50 anos mais já 40. É fornecido pelo SUS, e que agora a regulamentação trouxe isso para 40 anos, e que as meninas, as mulheres de 40 anos podem já procurar o Sistema Único de Saúde através do posto, né? Porque aí o posto faz a avaliação, faz o pedido, né? Faz o pedido. Que a Daiane acabou de dizer, tem uma autoavaliação no posto. Sim, o médico, né, vai fazer o exame. Aí, né, essa decisão do pedido do exame é sempre em conjunto ali com o médico ou com o enfermeiro que vai fazer essa avaliação, né? Caso não haja sintoma, a partir dos 40 anos, né, daqui a um tempo já vai estar sendo, né, feito no posto, mas hoje a partir dos 50 anos. E uma idade interessante também é porque eles tinham tempo para fazer, né? Vamos supor que era dos 50 aos 68, 69 Sim. anos, né? Na verdade, não é supor, né? Era dessa forma. E a gente já ganhou mais alguns anos para realizar esses exames. Então, ali até os 74 anos hoje, você pode solicitar ali, né? Ir até o posto de saúde, que você tem o direito de realizar esses exames preventivos. Esse exame fornecido pelo SUS, inclusive. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ainda nesse assunto, ainda nesse tema, né, vocês podem me ajudar com relação a isso, que realmente é uma dúvida. Por exemplo, nós sabemos que para se caracterizar um processo inflamatório, a gente precisa de 4 sinais flogísticos, mas se tiver já for constatado 2 sinais, já existe um processo de inflamação naquela articulação ou naquele tecido.
Com relação a esses sintomas, né? Eu fiz o exame de palpação, por exemplo, e senti que tem um nódulo, mas eu não tenho outros sintomas. Eu já devo procurar? Quais são? Apenas um, por exemplo, já me pede para procurar? Não, tem que ter mais de um para estar procurando auxílio médico? Como é que funciona essa questão? Sim. Com certeza. Nunca fica na dúvida, né? Então, principalmente em relação ao câncer, pode ser ou não pode, mas aí você vai pagar para ver. Então, assim, se percebeu qualquer sintoma, né, igual a Day comentou anteriormente, já procura, não vai ficar na dúvida, com certeza. Nem todo nódulo é um câncer, né? Vai ser maligno, pode ser uma calcificação, um cisto, sim, mas todo nódulo deve ser investigado. Isso é importante a gente frisar, né? Então, sentiu algo diferente, você precisa, né, procurar o posto de saúde, procurar o seu médico de confiança para que seja providenciado uma investigação sobre aquele nódulo. Pode ser um câncer, pode não ser um câncer. E não necessariamente, às vezes, o nódulo é o primeiro sintoma, né? Sim. É igual a Day falou mesmo, pode ser uma alteração de auréola mesmo, né? A simetria das mamas. Uma mancha, observar muito a axila, que às vezes a gente deixa parte despercebido, mas assim... Esquece de fazer no autoexame, né? Sim. E é importante falar que os exames preventivos, a mamografia, o ultrassom, cada um tem uma idade, né, para ser indicado, né? Antes dos 40 anos, por exemplo, devido à mama ser muito densa, o exame mais indicado é o ultrassom. Então, às vezes, o pessoal fica mamografia, mas se você percebeu algo diferente, às vezes vai precisar de um acompanhamento. Mas não pediu a mamografia, mas é porque abaixo dos 40 anos, né, o ultrassom é o exame mais pedido, né? Claro que mais varia de cada caso, mas nessa faixa etária ele é o mais pedido. Então, vamos lá. Eu tenho uma filha em casa, ou eu tenho a minha esposa em casa... a própria mãe, a própria tia, ou uma família que tem lá uma jovem de 19 anos, uma senhora de 60 e um adulto de 40 anos. Então, essa de 19 poderia fazer ultrassom, né, já começar nessa fase. A de 40 já pode realizar pelo SUS, por exemplo, a autoavaliação, se for necessário o exame. Pode ser tanto também ultrassom quanto a mamografia, ou já seria a mamografia diretamente? Aí depende de cada caso, né? A conscientização, né, vem por isso mesmo, porque às vezes chega num estágio que vai depender do caso para ser pedido o exame, mas geralmente são pedidos mamografia, ultrassom e às vezes até uma tomografia, dependendo do caso. Beleza. E essa questão do toque, voltando nele, que eu acho também muito importante, porque é uma maneira da pessoa se conhecer, né, o corpo. Dói o nódulo quando palpa, dói tanto na mama ou debaixo da axila, a pessoa palpa, ela sente uma dor forte ou sente um incômodo, ou não, ela só observa que tem um nódulo ali e não necessariamente ele precisa doer ou ele dói. Isso é quase um mito, né? A gente ouve muito assim nos consultórios que, não, eu não corri atrás porque não doeu, né? Ou doeu e quando dói é câncer, não necessariamente. Então, às vezes, o nódulo pode existir ali e não necessariamente ser acompanhado de dor. Entendi. É por isso que entra a forma preventiva, porque às vezes ela vai fazer o autoexame e não sente dor, sente que é só, né, um nódulozinho ali e fala, vou deixar. E quando perigo, vê... Né? E se doer, então já é característico para procurar. Doendo não. Até se mesmo você percebeu antes. o nódulo, você já percebeu procura, uma né? alteração. E assim, a gente fala, né, um acompanhamento periódico aí anualmente ou a cada 2 anos, justamente porque você pode não perceber nenhum nódulo, né? Às vezes você vai fazer o exame, nunca sentiu nada, mas numa consulta de rotina, o médico solicita, porque já está ali na fase, né, de investigar e de prevenção, então você vai perceber que no exame vai existir ali um nódulo suspeito. E aí você vai dar andamento nessa investigação, fazer biópsia, né? E procurar mastologista e procurar o tratamento oncológico, né? Ser encaminhado para um tratamento oncológico. No caso do homem, também seria esse profissional, o médico, ou teria outro profissional que o homem deveria procurar em caso de nódulo, tanto debaixo da axila ou na mama? Não, sim, né? Com certeza a procura, né, primeiramente seria o médico mesmo, o posto de saúde, ser orientado e investigar da mesma forma, né? É um nódulo, é uma mama. A diferença é que o homem, né, não tem um volume de mama, né? Ele não tem as glândulas mamárias igual o da mulher, mas existe a mama,
né? Não tem volume, mas existe. Então, também é em menor, né, taxa, mas existe a possibilidade de ter um câncer. Então, aí no posto de saúde, não tendo especialista, o clínico geral é o mais indicado ou não? Já pode procurar direto um especialista? Geral, ele Geralmente vai ter o clínico geral mesmo. No posto de saúde não vai ter o especialista oncologista, não. Vai ter o clínico geral, só que ele vai encaminhar. Beleza. Fica muito claro para quem nos assiste, né, que pode então procurar o posto de saúde. No posto de saúde não vai ter o especialista, mas o clínico geral está apto a fazer a autoavaliação, né? E se o médico, o clínico geral, observar que é necessário uma avaliação mais específica, ele faz o encaminhamento, né, para o especialista. Tanto no caso da mulher quanto do homem, é o médico que é o especialista. Mastologista. O mastologista. Mastologista, então procurando, aí vai tirar as suas dúvidas, né, e se for necessário, faz a coleta e biópsia para depois saber se vai necessitar de qual tipo de tratamento. Sim. Correto? Beleza. Então, bastante informação já com relação a isso, mas vamos saber um pouquinho dessa fisioterapia oncológica, né? Qual que é a função das meninas nessa área aí que vem ganhando cada vez mais o Brasil, o mundo, né? E colaborando, porque a fisioterapia oncológica, além de resgatar a autoestima, né, devolve muito movimento, né, a liberdade, mas quem vai falar melhor do que eu esse assunto são elas. Então vamos lá, um pouquinho da fisioterapia oncológica, como que surgiu e por que ela é tão importante hoje. A fisioterapia oncológica, né, ela, às vezes nem todo mundo sabe que precisa, né, realizar, mas faz parte da equipe multidisciplinar, né? Quando esse paciente está inserido no tratamento oncológico, Douglas, ele tem todo um suporte, né, de uma equipe multidisciplinar, que é o médico, né, que aí vem o oncologista, o cirurgião, no caso o mastologista, radioterapeuta e oncologista, mas também vem a equipe de nutricionista, psicólogo e também nós, né, fisioterapeutas, que podemos atuar desde antes do tratamento até finalizar o tratamento e após o tratamento, né? Isso é importante bem a gente frisar, porque todo mundo pergunta, eu não sabia que podia fazer fisioterapia, mas pode? Pode, não só pode, como deve, né? E assim que você souber do diagnóstico, né? Se você receber um diagnóstico de câncer de mama, você pode procurar um fisioterapeuta que ele é apto para poder te preparar para esse tratamento oncológico. E aí ele faz ali na consulta, né, os achados, uma avaliação, e de acordo com essa avaliação, ele vai ter ali um planejamento do seu tratamento. Se vai ser uma cirurgia, se vai ser uma quimioterapia, se vai ser uma radioterapia, mas basicamente ele vai te preparar para este tratamento. Ele vai reduzir os efeitos colaterais que o tratamento pode trazer, né, para o paciente, e também pode melhorar a resposta ao tratamento. Ou seja, se o paciente está mais saudável, está com uma atividade física, está tendo um condicionamento cardiorrespiratório, até o tratamento quimioterápico que ele receber, radioterápico, ele vai ser mais bem recebido e ter uma resposta melhor ali no tratamento. Bacana. Então, pode procurar tanto antes, durante e depois. O ideal que seja antes, né? Porque, igual a Day falou, a gente prepara esse paciente para ele estar melhor condicionado durante o tratamento. E aí a gente vai acompanhar ele durante todas as fases. Inclusive, uma das fases mais importantes, né? Pós-cirúrgicos. Então, após a cirurgia, a gente acompanha esse paciente, trata essa cirurgia ou qualquer sequelas que pode aparecer, principalmente aderência cicatricial, né? Às vezes perde a sensibilidade, entre outras, perda de força, né? Trabalhar a parte cardiorrespiratória. Então, a gente acompanha durante a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, até finalizar o tratamento. E, Sara, é importante a gente frisar também, né, a questão do corpo, né? Nós somos fisioterapeutas e trabalhamos aí com o movimento, mas também essa parte emocional, né? Essa parte psicológica, como você observa a função e o papel da fisioterapia nesse quesito? Então, os pacientes que chegam para a gente, eles geralmente chegam bem debilitados emocionalmente. E não tem como o profissional que trabalha nessa área não trabalhar um pouco envolvendo, né, o nosso emocional também. Então, acaba que a gente tem que literalmente abraçar o paciente como um todo, né? Ele tem que se sentir acolhido durante todo o tratamento, né?
porque isso vai fazer com que ele melhore mais rápido, que ele se sinta mais confiante também, né? E aí entra também o tratamento da psicologia, né? Tem o psiquiatra também que entra, mas a fisioterapia também trabalha com esse acolhimento em todo o processo de tratamento. O paciente, né, ele passa muito tempo com a gente. Ele não passa uma vez a cada 3 meses, uma vez por mês, né? Ele vai várias vezes durante a semana. Então, a gente cria realmente um vínculo com esse paciente. A gente não pode tratar só ali uma cicatriz que a cirurgia deixou, ou um edema, né, ou um linfedema que desenvolveu no braço. A gente olha, né, o paciente como um todo mesmo, vem com as dificuldades de realizar alguma tarefa, né, que não está trabalhando, né? A notícia de um diagnóstico, né, de câncer de mama gera um impacto, né, social, né, no trabalho, né? Muitas pacientes ficam com vergonha na família e às vezes já começam a pensar ali, às vezes até numa queda de cabelo mesmo, né? Se o meu cabelo vai cair. Então, assim, esse impacto emocional, né, graças a Deus, a gente tem essa equipe, né, que acolhe esse paciente. Então, né, tem um psicólogo, né, que vai poder, né, direcionar, acolher, né, e orientar esse paciente nesse momento também. Legal. Quando as meninas falam dessa questão do acolhimento, psiquiatra, psicólogo, para você que nos assiste, essa equipe aqui é que está lá na ACOM, no dia a dia, né, tratando das pessoas com carinho, com empatia, com profissionalismo e também lá no Instituto SAF. Então a pergunta agora tem um pouquinho a ver com isso. Qual que é a diferença desse tratamento, dessa equipe maravilhosa no Instituto SAF e na ACOM? Qual que é o diferencial do paciente ser tratado na clínica e quando ele é tratado na ACOM? E se ele estiver na ACOM, se ele pode ir para a clínica também? Fala um pouquinho dessas fases aí, por gentileza. O paciente, né, ele pode, né, migrar, tratar, né, isso ele fique, né, à vontade, né, lá a gente tem esse encaminhamento direto, né, essa equipe, né, já influencia isso mesmo, esse encaminhamento. Então, o paciente chegou no mastologista, ele vai ser encaminhado para fisioterapia, para psicologia, para o nutricionista, se caso, né, o médico avaliar que há necessidade. E esse tratamento, ele não difere, porque o paciente é único, né? A fisioterapia ali naquele momento, independente de espaço, é o mesmo tratamento, né? O que vai diferenciar, às vezes, é a fase do tratamento que o paciente está. Se é um pós-cirúrgico, se é uma quimioterapia, se é uma radioterapia, né? Então, durante todo o processo, né, de tratamento, esse paciente, tanto no Instituto SAF, tanto na ACOM, ele vai ser tratado da mesma forma, com o mesmo olhar. Bacana. E ele pode, né, depois que, se ele estiver realizando, por exemplo, na ACOM, fazer um tratamento, né, foi curado, deu tudo certinho, pode dar uma continuidade lá no Instituto, tanto com Pilates, com a parte do fortalecimento, né, a parte da hidroterapia, justamente. Com certeza. Essa, na verdade, no momento da alta, normalmente essa é uma das nossas principais orientações, assim, em relação ou, se não tiver iniciar uma atividade física. E a gente sempre brinca, você sempre brinca para eles e fala, olha, a partir de agora é atividade física o resto da vida, né? Não pode deixar esse sistema imunológico baixar. Então, e aí a gente observando ele ali, a gente indica o que é mais... o que o paciente gosta também, que a atividade física é algo que o paciente gosta, mas o que o paciente seja mais apto para fazer. Né? Seja uma academia, seja um pilates, seja uma hidroterapia. Inclusive, é tão importante, né, a gente orientar essa atividade física e deixar bem claro para o paciente, porque uma atividade física aeróbica é prevenção de recidiva do câncer. Então, se você teve câncer, né, de mama, tratou, curou, está ali recebendo a alta da fisioterapia, né, vai ter um acompanhamento ali pelo oncologista, pelo mastologista por uns 5 anos, né, tem uma medicação que você toma nesse período, né, de controle e de acompanhamento, mas se você faz uma atividade física aeróbica, né, após o processo de alta da fisioterapia, isso reduz a chance de você ter novamente o câncer de mama. Complementar, Sara? E após a alta também, a gente sempre frisa a importância da atividade física, mas também da mudança de qualidade de vida, né? Evitar os vícios e mudar, né, mais saudável, e mudar totalmente. A gente fala isso porque é muito importante. A pessoa, às vezes, né, a gente já sabe de algumas características que são fatores predispositivos para se ter, né, a presença do nódulo, a mancha, enfim,
e ser diagnosticado com um câncer, aí a pessoa se preocupa, né? E tem essa questão aí da baixa emocional, né? Tem essa questão que envolve o socioeconômico, a família, tem a questão do medo, né? Do que pode surgir, do que vai enfrentar, e que, às vezes, quando se recupera, né? Graças a Deus, como disse a Daiane, as coisas se acertam, a pessoa acha que não precisa fazer mais nada. Então, essa questão do pós, a gente precisa de frisar bastante também, que é muito importante, como a gente também precisa frisar que o Outubro Rosa é um mês de conscientização, de autocuidado, de prevenção, mas que todo mês serve de alerta para que a pessoa... Justamente. Isso mesmo, né? Há campanhas, né, que foi em homenagem, né, lá na década de 90, desse Outubro Rosa, que enfatiza muito, né, que é tudo, né? Você vai ver, tá tudo cor-de-rosa, a loja tá cor-de-rosa, o supermercado tá cor-de-rosa, mas não é só no mês de outubro que se deve fazer o exame. Você pode escolher outra data e tem que se prevenir e fazer os exames, né, em outros meses do ano também. Eu consigo passar para o meu paciente oncológico a questão da fase do tratamento, o prognóstico, por exemplo, essa primeira semana nós vamos realizar isso, você evoluindo depois passado da quarta semana, por exemplo, nós vamos evoluir para isso. Tem um prognóstico, tem uma evolução, como, por exemplo, existe na fisioterapia esportiva, na fisioterapia ortopédica ou não. Tem que ser a resposta do paciente que vai te trazer a maneira com que você vai conduzindo o tratamento ou não. A fisioterapia ela consegue, vamos dizer assim, acelerar esse processo de melhora. Então, como em todos, né, as outras áreas, primeiro é feita uma avaliação. Então, nessa avaliação, se o paciente, a gente tem essa conversa com o paciente, então a gente já sabe se o paciente vai fazer uma cirurgia, uma radioterapia, uma quimioterapia. Então, o que acontece? Esse processo de avaliação tem essa inicial, mas temos avaliação todos os dias. Então, por exemplo, 2 pacientes podem passar pelo tratamento de quimioterapia e ambos terem efeitos diferentes ou ter efeito nenhum, né? Então, esse olhar nosso sobre o paciente é todos os dias. Então, hoje você pode apresentar uma queixa e amanhã não. A conduta vai variar dependendo do paciente, né? Dessa parte, se é um paciente que é mais novo, ou um paciente que já faz atividade física, dependendo dos hábitos dele e também do tratamento. E o tratamento desse paciente, o foco é a mobilidade? O que um paciente oncológico, né, quais são as principais perdas e quais são os principais benefícios que a fisioterapia oncológica vai ajudar esse paciente no dia a dia? Ô Douglas, por exemplo, na fase, vamos supor que o paciente fez uma cirurgia. Nessa cirurgia, ele tem ali um repouso, mas eu queria até falar aqui um pouquinho, porque às vezes esse repouso não precisa ser prolongado e o paciente sente muito medo de ir para a fisioterapia, saber se pode ir para a fisioterapia, né? Diferente ali da parte de quimioterapia e de rádio, né? Que cada paciente vai ter, né, um efeito colateral, né? Às vezes vai ter vários, às vezes vai ter alguns, às vezes não vai ter nenhum. Então, é bem relativo. Cada paciente responde ao tratamento de uma forma. Mas ali no pós-operatório, né, queria até frisar isso, porque realmente há um medo de movimentar o braço, né? E esse medo gera rigidez que chega lá na radioterapia, não consegue fazer o posicionamento necessário para realizar a tomografia de planejamento, para realizar a radioterapia, que é importantíssimo ali para o tratamento. Então, durante ali os primeiros 15 dias, você já pode movimentar, dependendo do tipo de cirurgia com mês, você já está com a mobilidade completa. Porque às vezes chega os pacientes para a gente, eu não sabia, não fui orientada, eu fiquei com meu braço quietinho. Aí você vai tentar movimentar o braço do paciente, não mexe. Aí às vezes os médicos, né, radioterapeutas já encaminham urgente, ganhar ADM porque não está em condições de dar continuidade no tratamento. Ou seja, aí a gente foca realmente nesse ganho de mobilidade quando essa paciente está com essa restrição de movimento. Caso isso não aconteça, o paciente está evoluindo bem, aí é de acordo, né, com o andar do tratamento mesmo, né? Não tem um protocolo assim que a gente vai seguir, não, com um dia é isso, com 10 dias é isso e com 20 dias é isso. Não, é de acordo ali, porque o paciente às vezes ele vai estar num dia bom, às vezes ele vai estar num dia mais ou menos e às vezes ele vai estar num dia ruim. Então, vamos supor aí que o paciente está numa quimioterapia, deu um efeito colateral de vômito, não está conseguindo se alimentar, está muito enfraquecido, a gente orienta, hidrata, espera uns dias que esse efeito vai passar.
E quando você tiver com aquele cansaço no corpo, desanimado, que a gente chama de fadiga oncológica, que o tratamento e a própria doença traz para o paciente, a gente já fala, vem na fisioterapia, porque a fisioterapia e os exercícios vai te ajudar a passar por esse processo mais rápido, sim. Né? Vai estimular o corpo a reagir. E aí, às vezes, não acontece isso. Às vezes, o paciente vai ficar em casa quietinho e aí vai ter, né, as consequências, né? Uma síndrome da imobilidade, perda de massa muscular significativa e uma fraqueza excessiva. E aí, interfere aonde que a gente, né, mais direciona os nossos pacientes, que é a perda da funcionalidade e a qualidade de vida. Porque quando está em fisioterapia, a gente, né, preconiza isso. A gente quer a funcionalidade. Função de quê? Pentear o cabelo, função de ir até na esquina, função de sentar e levantar, função de tomar o banho sozinho, que são as atividades de vida diária mesmo. E isso, às vezes, né, tem que ser bem frisado com o paciente para que, olha, você pode fazer, você vai começar, quando o paciente começa a quimioterapia, você vai começar a conhecer como o seu corpo vai reagir. Tem paciente que sente no dia, tem paciente que é 2 dias, tem paciente que é 1 semana depois, então não tem como ter um protocolo, né, para a gente poder iniciar esse tratamento. É individualizado, né? E é diário, porque às vezes, dependendo de como aquele paciente vai chegar para a gente muda. Altera a conduta ali naquele momento. Às vezes é um paciente super ativo, né, que realiza exercícios para ganho de força, realiza exercícios aeróbicos, só que ali ele fez uma quimioterapia e não está bem. Né? E então, aí, nesses dias, a gente tem que mandar voltar para casa e o mudar paciente, às vezes, está com ali, tanta né? ânsia de vômito que ele não consegue fazer os exercícios. E aí entra a nossa compreensão, nosso acolhimento. Vai para sua casa, descansa, melhora e depois você volta. E às vezes ele vai até com vontade, né? Tem uns que realmente não querem, mas alguns querem ir, já pega lá a carga, o jeito que ele estava fazendo e vão para esteira e vão para bicicleta. Não, calma, você fez químio, você não tá bem, né? Mas semana que vem você vai estar melhor, semana que vem a gente faz, né? A gente vai agir mesmo de acordo com a condição do paciente. Bacana. Quais são, então, as dicas que vocês podem deixar para quando a pessoa fez a cirurgia e o médico pediu para ir para casa? Tem algum movimento que já pode realizar? Se não tem, qual que é o momento ideal dele procurar ou dela procurar já um Instituto SAF, vocês lá, para iniciar o tratamento ou até mesmo a ACOM? É importante procurar, igual a gente comentou, né, aqui no início, assim que você recebe o diagnóstico, porque assim, a partir dessa primeira consulta, a gente já vai conseguir orientar esse paciente, olha, você vai começar o tratamento, hoje você está ok, seu braço tem mobilidade, sua força está moderada, está bem, às vezes é um paciente que já faz academia, né, hoje todo mundo, né, tá melhorando os hábitos de vida e tem muita gente fazendo, então às vezes chega 100% pra gente, mas a gente vai manter e a gente já vai orientar as possibilidades que podem, né, surgir aí durante o tratamento. E aí a gente vai falar, olha, você vai fazer a quimioterapia, né, vai te trazer fraqueza, mas você não vai desanimar. Ou você vai fazer, olha, vou fazer a cirurgia. Já pede o seu médico, já pergunta para ele aqui, quanto que eu posso voltar para fisioterapia? Quanto mais precoce voltar, melhor. Às vezes a gente está ali restrito na mobilidade ainda, mas a gente tem um processo, né, os sinais inflamatórios ali do processo de cicatrização, de reparação tecidual. Aí a gente utiliza, né, a fotobiomodulação, trabalha aquela cicatrização, reduz aquele edema para aquilo ali ser cicatrizado mais rápido e com menos sequelas, né? Inclusive as sequelas do tratamento, né, como síndrome da rede axilar, como linfedema, a gente já orienta, olha, se perceber algo diferente, a gente já entra em tratamento, né? Às vezes um dos sinais, por exemplo, do linfedema não é o volume do membro, né? Às vezes vai ser um peso no braço, então não necessariamente vai ser o volume que vai ser um sinal. Então, você já deixando aquela paciente consciente, né, de algo que pode acontecer, se ela perceber, ela vai procurar mais rápido o recurso. Procurando mais rápido o recurso, né, e a gente já vai iniciar o tratamento e prevenir, né, as complicações e sequelas mais graves. Né? Às vezes a gente ouve muito isso, né? Eu não voltei para fisioterapia porque não estava bem cicatrizado. Só que aí também é o papel do fisioterapeuta, o nosso papel, ajudar nesse processo de cicatrização. Então lá a gente tem inúmeras ferramentas que a gente consegue ajudar esse paciente, assim, de várias formas. Questão de mobilidade, questão de cicatrização, né? Questão de orientação, questão de ganho de força também.
O laser que o Instituto SAF adquiriu lá, que é uma potência, uma novidade, né? Qual que é o benefício, né? E nesse quesito, já que você tocou a respeito da cicatrização, qual que é o benefício dele e esse diferencial? Não só pós-operatório, né? Mas o laser tem sido uma excelente ferramenta utilizada por nós. Ele ajuda muito nesse processo cicatricial, né? Ajuda nessa recuperação mesmo, fechar a cicatriz, diminuir o edema, diminuir a dor. Então, tem sido uma excelente ferramenta. Beleza. Doutora Daiane tocou num assunto ali importante, né? Linfedema. O que seria esse linfedema, né? De uma maneira simples aí, que você possa explicar, né? Com todo o seu conhecimento. Doutora Sara, doutora Simone também fica à vontade para abordar esse tema. E qual é o papel da fisioterapia na prevenção desse linfedema? Douglas, né? O linfedema é um dos medos, né, que a paciente que faz uma cirurgia oncológica tem, porque algumas ali, né, o psicológico fica tão abalado que elas acham que já saem da cirurgia e o braço já está inchado e já está com linfedema, né? Então, vamos entender um pouquinho o que é o linfedema e quando e se ele pode acontecer, né? O linfedema é uma retenção de líquido que acontece, né, no braço, do mesmo lado, né, que se faz a cirurgia da mama. Mas não é só a cirurgia da mama, porque quando a paciente faz um esvaziamento axilar, né, que é retirar os linfonodos ali das axilas, né, aí vai variar a quantidade de linfonodos retirados, ela está predisposta ao linfedema. E vai acontecer esse linfedema quando? A gente não sabe, né? Pode ser 1 mês depois da cirurgia, pode ser 6 meses depois da cirurgia, né? Pode ser anos após a cirurgia, pode não aparecer, né? Então, a gente precisa já orientar essa paciente, né? Nessa consulta, às vezes até lá mesmo antes do tratamento, ou então quando ela vem pós-operatório, olha, você, né, tem uma predisposição agora, aconteceu um linfedema, então qualquer destes sinais, né, que você observar, você conversa com a gente. Se você está sentindo o braço pesado, se você está sentindo o braço inchar, porque esse linfedema em fase inicial, ele é o que ele vai e vem. Inchou um pouquinho, passou 2 dias, ele não tem mais nada. Aí depois de um tempo, inchou de novo. Essa é a primeira fase do linfedema. E como vai e volta, a paciente às vezes, isso não é nada, isso é porque eu fiz a cirurgia e deve ser normal. Mas se essa paciente já foi orientada ali, né, pelo fisioterapeuta, que isso pode acontecer, ela já vai falar, olha, meu braço está inchando. Olha, tá indo e voltando. Ou então eu tô sentindo o braço pesado. E aí a gente já começa, né, o tratamento desse linfedema. O linfedema ele não tem cura, independente do motivo que ele aconteça, né? Porque pode ser nessa cirurgia oncológica, mas pode ser um fator ali genético, né? Que ele teve uma falha ali e o sistema linfático ele tem uma deficiência e uma certa idade da vida, uma fase da vida, ele apareceu. Mas na cirurgia oncológica, né, tem essa predisposição, então a gente tem que prestar atenção e dar orientação. Olha, esse pode inchar, pode ter peso no braço, pode ter algumas dificuldades. Então, sempre conversar, né, com um profissional da área da saúde, fisioterapeuta, nós tratamos esse linfedema, né, a gente traz o controle para não ganhar volume. Porque se ganha volume, ele é mais difícil de ser tratado, né? Ele vai trazer, né, incapacidades para esse paciente. Primeiro, com dor e segundo, funcionalidade, né? Às vezes ele vai ter dificuldade de levantar o braço, porque o braço está pesado, está volumoso, vai ter dificuldade de dobrar o braço. Então, a gente entra com tratamento. Se esse linfedema está volumoso, a gente fala que a gente vai murchar, né? A primeira fase inicial a gente vai murchar. E a gente tem recursos, né, na fisioterapia, né, a gente tem o padrão ouro, que é exercício físico, enfaixamento compressivo e drenagem linfática, né, que é o padrão ouro para o tratamento do linfedema, né, principalmente nessa fase inicial. Então, a gente inicia esse tratamento, controla, aí depois vem a indicação de malhas compressivas, né, que é a abraçadeira compressiva, que é um linfaband. Então, isso vai ser conduzido de acordo com cada fase que esse paciente está com o seu linfedema. E uma atividade física coordenada, supervisionada pelos fisioterapeutas, né, gente, por nós. Inclusive, né, é um mito, né, aí a paciente chega
chega, eu não posso pegar peso porque eu estou com linfedema, porque eu fiz, né, uma cirurgia. Realmente, né, até aferir pressão até um tempo atrás, não se podia aferir no braço que você fez, né, a cirurgia, do lado que você fez a cirurgia, e não poderia pegar peso, porque esse peso desencadearia um linfedema, ou problemas ou sequelas, mas não, né, quando você faz a contração muscular, né, igual eu falei, o padrão ouro é drenagem linfática, enfaixamento compressivo e exercício físico, porque o músculo gera a contração, gera compressão e estimula esse sistema linfático a funcionar melhor. Ele não está funcionando lentamente e com deficiência? Quando você faz exercício, contrai, você estimula esse fluxo e reduz aí o volume desse linfedema. Bacana. E a questão da mastectomia parcial e total? Né? Qual que é o cuidado que se tem que ter? Né? Qual que é a diferença das duas e como que a fisioterapia vai ajudar essa paciente nessas duas cirurgias? Então, a gente tem vários tipos de cirurgias, né? Quando se trata de um nódulo, né? De um câncer, um diagnóstico de câncer. Ali vai ser o olhar do médico mesmo, ver, né, o tipo de tumor que está, né, naquele local, se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo, qual que é a característica. Essa paciente, ela pode ir, né, para uma cirurgia, mas às vezes ela vai primeiro precisar passar pela quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia adjuvante e neoadjuvante, né? Depende do estágio. Depende do estágio da doença, né? Como essa paciente chegou. Então, às vezes, vai ser necessário retirar ali um quadrante, um setor, né? Que não retira a mama completamente, mas pode ser necessária a mastectomia, que é a retirada total da mama. E isso pode ser acompanhado por uma reconstrução imediata, ou a paciente por um tempo é indicada ali a fazer um uso de expansor e depois do tratamento, depois que termina, após o término da rádio, tem um tempo que precisa esperar para fazer a cirurgia e trocar esse expansor, né, que preenche um espaço, ele tem um soro fisiológico mesmo, né, parece uma prótese, mas na verdade dentro dele é um soro fisiológico. E ele mantém o volume para manter a pele, né? Para manter aquele espaço ali para receber uma prótese mamária realmente depois. Mas aí tem a indicação certa para cada paciente, né? Eu quero fazer a reconstrução. Aí o médico vai avaliar se ele vai poder, naquele momento da cirurgia, já fazer uma reconstrução imediata ou se ele vai precisar fazer o uso de expansor ou se não tem indicação nenhuma. Realmente, às vezes, ele vai precisar ter, né, que fazer a mastectomia e não conseguir colocar essa prótese. Eu fiz essa pergunta para entrar até nesse outro assunto, porque muito se tem a preocupação com a articulação do ombro, né? Até quanto de mobilidade essa paciente vai perder durante essa fase e o quanto que a fisioterapia pode ajudar ela nesse ganho de amplitude. Então, eu gostaria de saber essa diferença, né, nesse momento desse quadrante, se a cirurgia for menor, a perda de mobilidade, se ela é menor ou não, se não tem nada a ver, ela é também maior, e no caso da mastectomia, se a perda é maior e o quanto de benefício, o quanto de mobilidade a fisioterapia consegue devolver. Douglas, então, realmente, né, dependendo do tipo de cirurgia, a gente vai atuar de uma forma, né? Quando se fala que você tem ali uma prótese, né, uma reconstrução imediata, ou às vezes até mesmo um expansor, a gente realmente precisa de um tempinho maior para ter mais liberdade de trabalhar essa mobilidade. Agora, quando se tem uma mastectomia, a gente consegue ter maior liberdade desse movimento. E hoje a gente usa, assim... a gente conversa, a gente avalia, né? Avalia se tem ali uma rede axilar que está limitando o movimento ou provocando dor no paciente, ou se é mesmo, né, aquele medo de movimentar. Então, dependendo do tipo dessa cirurgia, olha, a gente, aqui com 15 dias, a gente já pode levantar o braço até 90 graus. Daqui, a gente pode levantar a 180. Então, dependendo do tipo de cirurgia, a gente tem que ter mais cuidado do que com a outro tipo de cirurgia. Isso não teve nenhuma complicação também pós-cirúrgica, né? A gente tem que avaliar a condição desse paciente, a condição dessa cicatriz, para liberar ou não a mobilidade acima de 90 graus, por exemplo. A gente sabe que as mulheres são muito ativas, gostam de praticar atividade física e, querendo ou não, muitas das vezes são até provedoras do lar, né? No dia a dia.
e com algumas atividades, tanto laborais quanto de vida diária. Essa paciente que está nesse processo de reabilitação, né, ela consegue ter as atividades do lar, consegue realizar essas atividades do lar de maneira mais fácil? Não? Ela vai perder alguma coisa? Ela consegue voltar, por exemplo, à prática esportiva? Né? Porque mesmo com a prática esportiva, minimizando esse risco, pode acontecer. Muitas das vezes, se acontece, é um baque também, igual na vida de qualquer pessoa, no baque também essa pessoa que tem uma vida muito ativa. Como que a fisioterapia oncológica consegue inserir de volta essa pessoa, tanto nas atividades de vida diária, quanto na prática esportiva? É de forma gradual, né? Respeitando o tempo daquela paciente, respeitando o tipo de tratamento que ela vai fazer, né? Mas se tratando de uma paciente, por exemplo, que finalizou o tratamento oncológico, essa inserção ela é de forma gradual. Então, se é uma paciente que pratica, por exemplo, academia, ela não vai voltar pegando o mesmo peso que ela pegava antes do tratamento. Né? A gente sempre orienta. E aí, antes de dar alta para essa paciente, a gente já começa esse trabalho de reforço muscular lá, na fisioterapia mesmo. Sabe? E às vezes às vezes a paciente até começa uma atividade física estando ainda fazendo acompanhamento com a fisioterapia, porque aí vai tirando alguma dúvida, né? A gente vai orientando. Né? A gente fala que é uma atividade complementar, né? A gente está ali, né, reabilitando, conduzindo e já inserindo a paciente ali num processo de atividade física seguro, que ela tenha confiança de realizar. E que ela vai seguir depois, mesmo sem a nossa supervisão, sem a nossa orientação. Que ela vai ter segurança e vai estar apta, né, para realizar aquela atividade. Porque existe tanta ansiedade para melhorar, né, para se curar, e existe aquela pessoa também de ansiedade a voltar a praticar atividade física. Como a gente disse, o pessoal está tão focado hoje em praticar atividade física, né, que muitas das vezes chega uma mulher forte, né, e ela já vai querendo pegar um peso talvez que não condiz com aquele momento ainda e controlar essa ansiedade, né? Até gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, né? Como que a fisioterapia, vocês nesse papel do dia a dia, conseguem controlar essa ansiedade, tanto para o bem quanto para aquelas pessoas que estão um pouco baixa astral, tá ali desanimado. E essa questão também, já aproveitando o gancho, da família, né? Vocês como mulheres, a mensagem que vocês poderiam deixar aí para os familiares, para os maridos, para os namorados, né? Porque, querendo ou não, tem uma baixa da autoestima com relação a alguns processos que são realizados. Gostaria que vocês falassem um pouquinho também desse assunto. Acho que a minha principal mensagem para a família, né, para a rede de apoio, é isso. Primeiro, a importância da rede de apoio durante o tratamento oncológico. Né? Isso aí nem que eu discutir. Mas aí para os seus parceiros, principalmente, paciência. Né? A gente escuta muito das nossas pacientes. Nossa, mas ele não entende. E aí tem essa questão, principalmente quando faz uma cirurgia na mama, gente, a questão da autoestima. Então, como que essa mulher se vê? Né? Então, já não basta tudo que ela está passando ali, ainda ter que sentir o seu parceiro olhando diferente. Olhar diferente. Né? Para ela. Bacana. Eu acho que envolve um todo, né? Tanto multidisciplinar quanto a questão familiar, e se a pessoa se sente bem acolhida, aonde ela consegue realizar o tratamento, em casa também é ser bem acolhida, a evolução e a resposta é sempre mais rápida, né? E você comentou aí da ansiedade, né? Para voltar às atividades de vida diária. Eu acho que o profissional e o que a gente mais faz, né, na nossa área aí de oncologia é clareza. A gente tem que ser claro com o paciente, né, de todo o processo, do que ele vai passar, das consequências daquilo ali e do tempo que pode levar para ele recuperar também. Porque quanto mais claro e mais orientações que a gente dá para esse paciente, mais seguro e confiante ele vai se sentir. Então, isso também é importante. E vocês têm ganhado, né, principalmente o Instituto SAF, tem ganhado aí as ruas, tem ganhado as praças esportivas, né? Aqui, por exemplo, nós temos um atleta de vôlei junto conosco aqui, que pratica vôlei, né, corredoras. Então, assim, esse meio... Inclusive, o vôlei amanhã é em homenagem ao Outubro Rosa, né? E já pediram lá, esse aqui tá, se dá uma palavrinha, a gente, todas mulheres, é importante, né? Nesse ponto que eu ia tocar. Nesse ponto que eu iria tocar. Justamente nessas atividades esportivas que vocês praticam, né, como forma de melhorar a qualidade de vida, né, de estar trazendo benefícios para a saúde de vocês,
como que é esse meio de vocês, né? Vocês sendo tão experiente, né, com relação a esse tratamento de fisioterapia oncológica, né, a mensagem que vocês passam nesse meio e nesses eventos, por exemplo, corridas que a gente realiza, o departamento lá de fisioterapia esportiva, onde todo mundo abraça e vocês brilhantemente também buscando esse espaço e orientando essa importância, né, de se levar essa mensagem. Como que vocês lidam com isso no dia a dia, tanto no meio familiar ou no grupo de amigos? O Douglas, é interessante, né? Você até mencionou aí a questão do vôlei, porque, né, a fala da Sara também foi muito importante. Você levar confiança, né? Você levar segurança para o paciente, né? O fisioterapeuta, o profissional da área da saúde é importante. Ter o apoio da família é importante. E trazendo isso para um contexto, né, de voltar às atividades, né, inclusive vôlei, né? Abrir um parêntese aqui, que, né, eu, durante esse período que eu jogo vôlei, é amador, viu, gente? Não sou nenhuma atleta profissional, não. É minha, falou que meu vôlei terapia, mas eu amo, eu gosto. E nesse processo todo, eu tive 2 colegas que jogam vôlei comigo, que passou pelo tratamento, né? E, assim, venceu o tratamento e jogaram vôlei, às vezes. E, assim, é uma condução que é uma conversa com o médico, é uma conversa com toda a equipe. Eu posso voltar para a minha atividade? Eu estou em condições de voltar? Então, assim, aquela atividade ali é prazerosa? Ah, tá, você pode voltar, mas você não faz tanto esforço com o braço acima, sim, né? Faz ali uma função de mais de receber bola ou de rebater, assim, a bola, né? Fazer um passe mais de toque, assim. Então, assim, e eu fico admirada porque e orgulhosa delas, porque realmente, né, você tentar ali, manter ali a sua rotina de trabalho, de família, de cuidados e de atividade física, de fazer as coisas que você gosta, você tem que ter ali, né, muita segurança e um apoio muito grande, porque é importantíssimo você fazer as coisas que você gosta durante um tratamento que mesmo, né, com toda a evolução do tratamento, com as chances de curas cada vez, né, com a porcentagem maior, existem as dificuldades. Então, você manter ali, né, firme até o fim. Então, assim, a gente tem muito orgulho, né, dessas guerreiras que enfrentam o tratamento e superam o tratamento. E a gente está ali junto com ela. É uma lição de vida até para a gente também. Bacana. A gente vê até os olhinhos brilhando aqui em cada resposta. É muito profissionalismo, é muita empatia, né? O fisioterapeuta, ele lidando diariamente com essa questão da dor, com a falta de mobilidade, né? Resgatar a saúde, resgatar o movimento, isso é muito importante, ainda mais numa área onde precisa de tanto, não que as outras não precisem, mas assim, de tanto acolhimento, de tanta conversa, de tanta participação, né, de tanto envolvimento profissional. Então, assim, é muito bacana realmente ver o quanto a fisioterapia oncológica ela vem ganhando espaço. Eu gostaria até que vocês falassem um pouquinho, né, na visão de vocês, qual que é o papel da fisioterapia nesse Outubro Rosa? Porque a gente vê falar muito da questão médica, da parte clínica, nós falamos aqui de nutricionista, falamos de psicólogo, mas eu queria que cada uma de vocês, né, pensasse aí e desse uma palavrinha quanto é importante a fisioterapia nesse Outubro Rosa, a fisioterapia em si nesse Outubro Rosa. Eu acho que primeiro é o objetivo da campanha, né, que é a conscientização. Nós somos responsáveis por levar uma informação clara e certa, né, do que é o Outubro Rosa, do que é a prevenção, por que se faz, e deixar essa informação para o maior número de pessoas, né? A gente fez, né, um Outubro Rosa, né, sexta-feira passada, a gente até escolheu um público, né, para fazer essa campanha. Então, a gente levou a informação para um público mais idoso, porque às vezes é aquele público que acha que já, né, já passou da idade, que se não teve até hoje não vou ter mais, e já vai deixando os cuidados, até por vergonha. E a gente sabe que os idosos, né, a expectativa de vida e a qualidade de vida está se estendendo. Então, a gente precisa cuidar desses idosos. Então, a gente escolheu, né,
objetivo, né, nesse Outubro Rosa, né, principalmente, né, foi um dos nossos objetivos, levar essa informação para esse público. Então, essa responsabilidade, eu acho que a gente traz para nós, né, com muito carinho, porque se a gente tem conhecimento, por que a gente vai ficar guardado para a gente, né? A gente leva para um público, esse público leva para o vizinho, que leva para um tio, rede, né? Cria uma rede de informações corretas, porque mesmo tendo todo esse Outubro Rosa que todo mundo fala, tem gente que não conhece por que do Outubro Rosa, né? E então a gente levar essa informação clara, né? E a gente vai só ganhar em questão de prevenção e fazer os exames e tratamento e por aí vai. Isso é engraçado que você falou, nossos olhos brilham, né? Principalmente quando a gente fala em relação à prevenção. Porque no dia a dia a gente vê diretamente o quanto que um diagnóstico precoce influencia na vida daquela paciente. Né? É o nosso dia a dia ali. Então, igual a Day falou, por que não? Por que guardar tanta informação pra gente, tanta informação importante pra gente? Então, se eu passo informação pra você, você chega em casa e passa pra mais 2 pessoas, o nosso trabalho vai. E o nosso objetivo não é só no Outubro Rosa conscientizar, né? Mas o ano todo a gente trabalha passando informações para frente com conhecidos, né? Para a gente diminuir as chances, né, de um resultado aí ruim, né? Um tratamento ruim. Por que eu toquei nesse assunto? É justamente isso, né? Para a pessoa ter o conhecimento, esse é o grande objetivo, por exemplo, do SAF Conecta, levar bastante informação, conteúdo de primeiríssima qualidade, igual vocês estão assistindo hoje, né? Mas a questão que eu trouxe, tão importante que vocês estão falando, por exemplo, existia um movimento, né, no clube, por exemplo, que a gente presta serviço, né? E, com isso, foi chamando a atenção das pessoas, as pessoas foram se envolvendo, e esse ano vai ter uma grande campanha que é lá no CSM, né, no dia 18 de outubro, né, sábado. Todo mundo convidado, os associados, aproveitar para já fazer esse convite. Uma ação onde vai estar médicos, né, vão estar a equipe de fisioterapia, tanto os profissionais da fisioterapia oncológica quanto os outros fisioterapeutas, os outros núcleos da parte de ortopedia, as meninas que trabalham com pilates também vão estar presentes, né? Vai ter outros profissionais, vai ser uma manhã muito proveitosa para quê? Conscientização. Então, o Instituto SAF, por mais que você vá lá para receber um atendimento, seja de prevenção, seja de tratamento, também tem informação. Então, surgiu alguma dúvida, fica à vontade. As meninas estão lá realmente para levar informação, né? Não ficou alguma coisa clara aqui no podcast, gerou alguma dúvida ou alguma informação, pode ligar lá na clínica, pode acessar as nossas redes sociais, enviar a sua mensagem, que as meninas vão estar lá prontas para estar respondendo, né? Nos procura na clínica, né? Pode procurar para conhecer o espaço, né? Para tirar as dúvidas. As meninas, trabalho. Isso, as meninas estão lá justamente para isso. Bacana demais. Uma mensagem, começar com a doutora Sara, uma mensagem que você poderia deixar para essas mulheres, né, que estão enfrentando o tratamento, né, tanto da parte da químio ou da rádio, né, a questão da fisioterapia oncológica, qual que é a sua mensagem que você deixa para essas mulheres? Então, a minha mensagem para quem está nesse tratamento, né, sejam tanto mulheres quanto homens, eu não sei o que você acredita, qual que é a sua fé hoje, mas eu te digo, tenha fé em alguma coisa, né? Se apegue em alguma coisa e tenha pensamentos positivos, né? Porque quando a gente pensa positivo, a gente atrai coisas boas. E dizer que vocês, né, estão em ótimas mãos, ótimos profissionais, especializados, capacitados para atender, né? E sejam confiantes e o que precisar, a gente está aqui para ajudar e acolher todas. Importante demais a mensagem. Doutora Simone, a sua mensagem para essas mulheres que estão enfrentando esse tratamento e o quanto, né, a fisioterapia oncológica dá esse toque na jornada aí do cuidado, do tratamento, né, para contar realmente com vocês, profissionais de excelência. Não só, né, as nossas pacientes que estão em tratamento contra o câncer de mama, mas todos os pacientes oncológicos. Então, é um pouco o que a Sara falou. Tenham fé, faça a sua parte, né?
Vão direito nas consultas, façam o que é pedido, siga as orientações. E no mais, o que precisar, pode contar com a gente. Como a gente comentou durante esse tempo, nós fisioterapeutas, nós acompanhamos esse paciente do início, né? Início, durante e final do tratamento. Então, devolvendo principalmente qualidade de vida. Né? Então, sim, se já é nosso paciente, pode contar com a gente. Então, se não é, precisa, nos procure. Doutora Daiane, sua mensagem para essas mulheres que estão enfrentando o tratamento, né, contra o câncer de mama. A mensagem que eu deixo, Douglas, é porque elas confiem no tratamento, confie na cura, confie, né, nos profissionais que estão atendendo, porque eu tenho certeza, né, que os profissionais que vão orientar, acolher e tratá-las, né, são profissionais que querem o melhor e melhor conduzir o tratamento para que ele seja finalizado da melhor forma possível, né? E às vezes um tratamento prolongado, então exige, né, essa fé que as meninas falaram, né, a Simone e a Sara, exige uma confiança que tudo vai dar certo, existe paciência, porque o caminho é longo, mas tem uma equipe, tem a família e tem todo mundo para estar do lado, caminhando junto com elas. Elas não estão sozinhas, né? A gente sempre fala isso com as meninas, elas não estão sozinhas. E qual a principal mensagem para quem não está em tratamento, para quem ainda não passou por esse período, ainda não fez o exame, né, o autoexame? Além de fazer o autoexame, qual que é a dica, né? Qual que é a prática de atividade física, a boa alimentação? Qual que é o conselho, vamos dizer assim, que vocês deixariam, cada um de vocês deixaria aí para esse pessoal? Invistam em si, né? Então, procure se alimentar de forma correta, procure fazer uma atividade física, né, gente? Hoje, a atividade física é muito mais do que estética, deixou de ser estética já há muito tempo, né? Se olhe, né? A gente fala muito que se toque. Então, assim, cuide de você, né? Seu corpo é sua casa. Então, procure se cuidar, se alimentar, ter bons hábitos, evitar bebida alcoólica em excesso, né? Evitar o tabagismo. Converse entre a família, né? Ver se tem algum fator hereditário ali e, se houver, procure ajuda. Eu sempre falo com os meus pacientes que, além, né, da gente falar da prática de atividades físicas, boa alimentação, que é o que todo mundo sabe, mas a gente precisa frisar, a gente também tem que ter cuidado com a saúde mental nossa, né? A gente tem que ter cuidado com o excesso de estresse, de ansiedade. Então, é importante a gente tirar um momento para cuidar dessa saúde mental, né? Porque a gente não pode focar só no corpo, né? Não só na alimentação também, mas um todo, é tudo um conjunto. Então, é importante olhar para esse lado também. E por mais que a fisioterapia oncológica não seja, talvez, o principal fator nesse quesito, mas secundariamente a fisioterapia oncológica vai ajudar muito com os benefícios, né, dos exercícios, né? Que a gente devolve esperança também para o paciente, né, Douglas? Então, a esperança vai ajudar ele em todo o processo de tratamento e pós-tratamento também. Doutora Daiane, o conselho que você deixaria para as pessoas aí no dia a dia para evitar, né, e para prevenir o câncer de mama? Douglas, eu li uma frase que eu acho que é certeira, né? O autocuidado é um ato de amor, né? Então, para você se cuidar, se tocar, se observar. E o ato de amor, o que significa? É você, né, diante de alguma situação, de alguma observação diferente, você procurar o recurso. Porque quanto mais precoce, né, essa prevenção, quanto mais precoce você identifica esse nódulo ou qualquer manifestação no seu corpo, melhores e maiores são as chances de tratamento. Então, esse é o recadinho que eu dou. Não esconda, porque a gente acha que não, né? Mas até hoje existe mulheres que escondem. Senti uma diferença, mas não quis contar para minha filha. Senti diferença, mas não quis procurar o atendimento. Achei que ia melhorar, achei que ia sumir, achei que não era nada. Então, é um ato de amor. Esse ato de amor, né, é o agir, né? Vá à procura do recurso de uma ajuda para você se cuidar, para você ficar bem, para você conseguir realizar todos seus sonhos, todas as suas atividades, o seu trabalho com a família, com seu filho, com seus pais. Então, é esse o recado que eu dou, né? O autocuidado é um ato de amor. E tem mulheres que sentem vergonha de
falar, vamos dizer assim, de demonstrar, de procurar ajuda? Sim, existe, né? A gente convive, né, nesse ambiente oncológico. Então, quando chega o paciente para a gente, Douglas, esse paciente vem. Ai, graças a Deus, eu achei no início, já fui correndo e graças a Deus, tudo andou rápido, tudo foi encaminhando e eu já fiz a cirurgia e já está tudo certo. Agora, algumas pacientes, infelizmente, ainda procuram, né, o recurso quando chega, né, para a gente, né, lá na fisioterapia, está num estágio avançado, já está com mais dificuldade, né? A doença já está avançada, precisa de um processo, né, diferenciado e mais agressivo do tratamento. Então, assim, existe a vergonha, sim, mas não sentem vergonha, né? É importante você, né, procurar, o profissional tá ali para te ajudar, né? Ele tem o conhecimento para poder te ajudar nesse momento. Ele não vai, né, reparar, ele não vai ver que, ai, meu mamilo retraiu, tá feio. Não, né? Converse com o familiar primeiro para você ter segurança, né? Para você perder, né, esse momento de vergonha, mesmo que peça essa pessoa para te acompanhar, vamos comigo, porque às vezes é até o medo mesmo de receber, eu tô vendo que tá diferente, eu sei que eu vou lá e vou ter um câncer de mama. Não, vai, conversa, procura, né? Quanto mais precoce, maiores as chances de cura e de tratamento. Se tratando de campanha, Instituto SAF sempre fazendo as camisas rosas para que os profissionais possam utilizar, né, no mês de Outubro Rosa, lá no Instituto SAF. E ficou bonito, hein? Ideia da doutora Daiane, mais uma vez. E aí, campanhas a todo vapor, Instituto SAF sempre presente. Qual que é a novidade que você traz para esse ano de 2025 no Outubro Rosa? Douglas, né, nós temos hoje, né, a blusa da ACOM, né, vai ter a caminhada, sempre tem a caminhada em homenagem ao Outubro Rosa, né, de conscientização. E a ACOM, né, tem disponível para venda, né, as camisas, para poder, né, é uma forma de trazer recursos para aumentar aí o tratamento, né, voltar esse recurso para investimento no tratamento do paciente oncológico. Então, você aí, né, que ainda não sabe, ainda não comprou, né, tá disponível nos bazares da ACOM, né, corre lá e pegue a sua e vamos todos para a rua na caminhada do Outubro Rosa da ACOM. Já tem data para a caminhada? Dia 25 de outubro. 25 de outubro, saindo Da Praça da Catedral e diretamente para a Praça do Santuário. Então, todo mundo, né, adquirindo lá no Bazar da ACOM a camisa da campanha de 2025, Todos contra o Câncer de Mama, né, todo mundo de rosa enfeitando aí as ruas de Divinópolis e fazendo essa campanha e essa caminhada bonita. E falando em prevenção, falando em Outubro Rosa, na fisioterapia oncológica, doutora Daiane, a questão do autoexame, né? Qual que é a mensagem que você poderia deixar, né, você com a sua experiência, para quem nos assiste? Gostaria que você falasse um pouco, se pudesse até demonstrar, se a gente sabe que você trouxe aí alguns equipamentos. Por favor, fique à vontade. Sim, né, eu trouxe aqui, Douglas, né, um exemplo, né, como se fosse uma imitação mesmo de uma mama, para a gente, né, ensinar um pouco de como fazer esse autoexame. A gente já falou dos posicionamentos para você observar no espelho, com os braços para baixo, os braços abertos e os braços elevados. Mas e agora? Como eu vou palpar? Né? Tem alguma forma correta? Tem sim, né? Então a gente utiliza, né, aqui nesse exemplo, para facilitar, e eu acho que quando vem uma imagem, né, acaba que frisa mais, a gente sim. Guarda melhor. Então, olha só, você vai estar, né, olhando no espelho também, olhando para sua mama, se caso preferir, e a gente vai fazer 3 movimentos, né, para poder identificar alguma nodulação com os 3 dedos, né, da mão, né, os centrais, os 3 dedos centrais, e vai fazer tipo um dedilhamento, né, não é pressão forte, não é ficar, né, pressionando demais, porque a mama também é dolorida, né, gente, a gente se apertar muito, acaba sendo dolorida, aí você vai, ai, doeu, ai, tem um câncer, não, né, vamos devagar, vamos, né, aprender agora certinho como fazer esse autoexame. Então, você vai pegar, né, os 3 dedos e vai dedilhar no sentido, né, de cima para baixo, em toda a região da mama, tá? Inclusive, não só a mama, mas também a região axilar, né? Da lateral, você já vai seguindo
em direção à região axilar e palpar também. Outro direcionamento é sair das extremidades e centralizar. Então, você vai, né, dedilhar da extremidade da mama até a região central ali da auréola do mamilo mesmo, tá bom? Em toda, né, a circunferência ali da mama. Outro movimento que é importante, né, é fazer circular mesmo, né, uma circunferência. Então, você vai palpar fazendo movimentos circulares mesmo na mama, né? Lembra, gente, não é uma pressão muito forte. Existe uma pressão? Existe, mas não precisa ser uma pressão muito forte. E se você faz esse autoexame, né, uma vez por mês, que seja, você vai perceber, você vai conhecer a sua mama e se caso tiver, né, alguma coisa diferente, um nódulo, a pele às vezes está um pouquinho mais, né, rugosa ali, parecendo uma casca de laranja, mais retraída, mais endurecida. Às vezes você vai, às vezes não, né, você vai perceber essa diferença e vai observar melhor e procurar, né, por uma avaliação médica para, né, ter certeza do que está acontecendo ali na sua mama. Só lembrando de evitar os 2 períodos, né, do mês. Isso, né, que a gente comentou, né, períodos, né, de mudanças hormonais, sim, né, já acontecem, né, alterações na mama da mulher. Então, ali o período menstrual e o período de ovulação, né, você, né, não, né, dar preferência para não realizar os exames nesse período. Bacana. Legal, estamos chegando ao fim, né, do SAF Conecta. Hoje com bastante informação. Outubro Rosa, mês especial, mês diferente, autoconhecimento, prevenção, tratamento, cuidado. A fisioterapia oncológica é sua parceira, né, está ao seu lado para trazer esperança, para trazer amor, para trazer de volta mobilidade, qualidade de vida, liberdade de ser cada vez mais feliz. Gostaria, doutora Simone, que você deixasse a sua mensagem com relação à fisioterapia oncológica, para a gente estar fechando esse podcast, que para mim foi um dos mais bacanas que nós já realizamos até hoje. Então, seu tom de voz até me inspirou agora. Que bom. Para quem está passando por esse processo, né, de descoberta, de início de tratamento, então, assim, procure informação. Procure o fisioterapeuta oncológico, né? A gente vai orientar esse paciente todo o processo. A gente vai... E com orientação ele fica, com os meus comentários, ele fica mais seguro. Então, procure orientação. Procure profissional qualificado. Obrigado pela sua participação. Eu te agradeço, no podcast, viu? Abrilhantou bastante mais uma vez. Até a próxima. Não só o de hidroterapia, mas também esse da fisioterapia oncológica. É sempre um prazer. Volte sempre aqui. Prazer meu, estou à disposição. Doutora Sara, prazeraço receber você aqui no podcast. Depois a gente vai voltar para falar de fisioterapia pélvica. Estou muito curioso também que essa área, né? Gostaria que você deixasse aí, né, a sua mensagem, as suas considerações finais sobre o nosso podcast e sobre a fisioterapia oncológica. Quero dizer que a fisioterapia oncológica, né, está prontíssima para ajudar vocês, né, em todo o processo, tanto antes, durante e depois. E é extremamente importante, né? A gente muitas vezes esquece de falar da fisioterapia oncológica, dá mais importância para os outros tratamentos, mas saibam que, como vocês viram, é extremamente importante. E muito obrigada pelo convite e até a próxima. Doutora Daiane, muito obrigado pela presença, ao lado da doutora Sara, doutora Simone, brilhantou bastante também esse podcast. A gente sabe do seu empenho, da sua luta com relação à fisioterapia oncológica, né? Peço liberdade às meninas para falar a respeito disso, porque nós, como veteranos ali na Santo Antônio Fisioterapia, no Instituto SAF, acompanha o seu trabalho, a sua dedicação, e que muito nos motiva também a estar buscando a ser pessoas mais empáticas, vamos dizer assim, mais humanas, né? E parabéns pelo seu trabalho, de vocês todas, e suas considerações finais. Muito obrigado por vir ao nosso podcast. Eu que agradeço, Douglas, né, pelo convite, né, essa participação aqui. Eu acho que só acrescenta, né, a gente poder levar essa informação, né, dessa forma, né, diferente, né, mas é muito importante, né. Agora, as considerações que eu faço, e eu achei o que mais importante, né, aliás, muita coisa foi importante, mas é que, gente, existe a fisioterapia no tratamento oncológico.
né? Faz parte da equipe multidisciplinar, faz parte da equipe de prevenção, de promoção de saúde. Então, né, não deixe, né, de ter um contato com o fisioterapeuta para ele te orientar em relação à funcionalidade, né? O fisioterapeuta é o profissional ali do movimento, né? Então, o que pode, o que não pode, como que vai recuperar, se é a hora de recuperar o movimento, se não é. A sua funcionalidade, a sua qualidade de vida vai melhorar muito quando o fisioterapeuta vai te acompanhar nesse processo de tratamento oncológico, né? Então, é esse, né, o recadinho que eu deixo. Agradeço muito, né, tá aqui e vamos para a próxima, né? Aguardo você também para falar depois mais um pouquinho sobre outros assuntos, né? O SAF Conecta, o Instituto SAF com profissionais referência, com um corpo clínico bem especializado, trazendo mais uma vez conteúdo de relevância e importância para a sociedade. Bacana, a gente, quando finaliza o nosso podcast, a gente costuma fazer um brinde à vida, né? A gente pode deixar uma mensagem aí que o câncer muda o corpo, mas que o cuidado muda a vida. Então, você que está passando por esse processo, muita saúde para você. Confira o nosso departamento de fisioterapia oncológica. Um brinde à saúde. Valeu.